O seu cérebro não escolhe repetir um padrão só porque ele é bom para você. Ele escolhe porque é algo conhecido. E conhecido para o nosso cérebro é sinônimo de segurança, mesmo quando dói. Inclusive e principalmente nos relacionamentos. Olá! Seja bem-vinda de volta ao Cadê o Manual? Eu sou Amanda, sou psicóloga e trabalho com a TCC. Esse aqui é um espaço para a gente falar sobre esse período estranho de virar adulta sem ninguém ter entregado as instruções. Ao longo dos episódios, a gente vai falar sobre carreira, relacionamentos, autoestima, autocobrança, tudo isso com embasamento científico, mas sem aquele tom de consultório engessado, sabe? E se você ouviu o episódio passado, sabe que a gente ficou com uma pergunta em aberto. E é justamente por ela que eu vou começar hoje. No segundo episódio, a gente falou sobre autocrítica. Sobre como aquela vozinha dura, muitas vezes, não é original. Ela é um padrão aprendido, repetido tantas vezes que já parece quem a gente é. E eu deixei uma pergunta solta. Por que a gente continua repetindo padrões que sabe que fazem mal pra gente? Isso vale pra autocrítica, mas talvez em nenhum lugar isso apareça tão claro quanto nos nossos relacionamentos. Aquela sensação de isso de novo, de se envolver com pessoas diferentes que no fundo entregam a mesma coisa. Hoje eu quero entender com você por que isso acontece, em qualquer área da vida, mas com um olhar cuidadoso para dentro dos vínculos. Aqui eu vou te apresentar um conceito de um psicólogo chamado Jeffrey Young. Ele é criador de uma abordagem chamada terapia do esquema. Ele parte de uma ideia central de que quando a gente é criança, tem um conjunto de necessidades emocionais básicas: segurança, afeto, autonomia, limites razoáveis e espaço para se expressar. Quando essas necessidades não são supridas de forma consistente, a gente desenvolve o que ele chama de esquemas maladaptativos precoces. São padrões cognitivos e emocionais que se formam justamente para dar sentido àquela experiência e para ajudar a prever o que vai acontecer nos relacionamentos futuros. E não é coincidência que o próprio Young tenha desenvolvido boa parte dessa teoria pensando exatamente nos relacionamentos, porque é ali que os esquemas aparecem com mais força. A maneira como fomos cuidadas vira literalmente um molde de expectativa de como vamos ser tratadas depois. Repara que a palavra-chave aqui é sobrevivência e não disfunção. Esses padrões nasceram fazendo sentido. Uma criança que aprendeu que demonstrar as suas necessidades geravam rejeição, desenvolve, na vida adulta, um padrão de extrema independência dentro dos vínculos. Porque num contexto passado, isso a protegeu. É tipo carregar um guarda-chuva gigante todo santo dia só porque choveu uma vez há 10 anos atrás, num dia que você não tinha guarda-chuva nenhum. Fez sentido lá atrás. Hoje, ele só tá pesando na sua mochila. Agora, eu quero trazer outra camada mais ligada à neurociência do comportamento. Tem uma pesquisadora chamada Wendy Wood, que estuda hábito há décadas. E um dos achados consistentes do trabalho dela é que comportamentos repetidos com frequência, num contexto estável, deixam de depender da sua motivação ou do seu objetivo consciente. Eles passam a ser disparados automaticamente por pistas de contexto. Um lugar, uma pessoa, uma sequência de eventos. E dá para conectar isso direto nos relacionamentos. O contexto pode ser um tipo específico de pessoa. Alguém emocionalmente indisponível, por exemplo. Ou até uma sensação familiar. Tipo aquela intensidade meio ansiosa do será que essa pessoa gosta de mim mesmo? Se isso já foi repetido várias vezes no passado, o seu cérebro passa a reconhecer aquela sensação como o formato que um relacionamento tem.
não porque seja saudável, mas porque é reconhecido. E um dado interessante da pesquisa da Wood é que esse mecanismo é praticamente independente da sua vontade consciente, o que explica por que tanta gente inteligente, autoconsciente, que já fez ou faz terapia, ainda se pega se apaixonando pelo mesmo tipo de pessoa, que sabe racionalmente que não faz bem. E isso se conecta com um dos pilares da psicologia do desenvolvimento, a teoria do apego, do psiquiatra britânico John Bowlby. A ideia central aqui é que o vínculo que a gente forma com os primeiros cuidadores cria um modelo interno de como o relacionamento funciona. Se pessoas importantes são confiáveis, se afeto é constante ou condicional, se pedir colo gera acolhimento ou distância. E esse modelo não fica arquivado como uma lembrança consciente. Ele vira literalmente uma expectativa automática que a gente carrega para dentro dos nossos relacionamentos enquanto adultos. Inclusive amizades e relações de trabalho, não só os românticos, tá? E aqui está o ponto que eu acho mais importante. Esse roteiro antigo não determina como o relacionamento vai ser. Ele determina o que parece familiar, o que parece certo para o nosso corpo. E às vezes, o que é familiar e o que é saudável são coisas completamente diferentes. Dentro da terapia do esquema, o Jeffrey Young descreve 3 mecanismos que explicam como um padrão desses continua sendo alimentado na nossa vida adulta. E eles aparecem de forma bem nítida nos relacionamentos. O primeiro é a perpetuação. Você repete ativamente situações que confirmam a crença antiga. Então, alguém que aprendeu que pessoas vão embora acaba sem perceber se aproximando de parceiros emocionalmente indisponíveis. O que, claro, confirma a crença de novo e alimenta o ciclo. O segundo é a evitação. Você foge de qualquer situação que possa ativar aquele esquema. Então, a pessoa que teme abandono evita se aproximar de verdade de alguém ou então sabota vínculos promissores logo no começo. Porque assim, ela nunca vai correr o risco de confirmar o próprio medo. Só que também nunca vive uma conexão real. E o terceiro é a supercompensação. Como reação, você desenvolve um comportamento oposto, exagerado. A mesma pessoa que teme abandono pode se tornar extremamente independente dentro do relacionamento, quase inacessível emocionalmente, evitando qualquer demonstração de precisar do outro. Não porque não precise, mas porque virou uma armadura contra precisar de novo. E o que eu acho bem interessante é que geralmente a gente não faz só um desses 3. A gente evita se envolver por um tempo, aí quando finalmente se permite, supercompensa, virando extremamente entregue e ansiosa. Aí, cansada dessa intensidade, volta a evitar. De fora, parece incoerência. Tipo, não saber o que quer? Mas de dentro, é só o mesmo padrão relacional tentando se proteger de formas diferentes, no mesmo vínculo ou em vínculos diferentes ao longo do tempo. Então, já tá com um bloco de nota aberto para as 3 coisas práticas para testar essa semana? E eu vou trazer o recorte relacional em cada uma delas, tá? Anota aí. Primeira coisa, mapear o contexto, não só o comportamento. Ao invés de perguntar por que eu me envolvo sempre com o mesmo tipo de pessoa, pergunta que sensação especificamente me atrai nessa pessoa logo no começo. É calma ou é aquela intensidade meio incerta? Se a resposta for a segunda, vale desconfiar. Intensidade nem sempre é conexão. Às vezes é só o corpo reconhecendo um padrão antigo. Segunda, nomear o mecanismo dentro do vínculo. Da próxima vez que você perceber um padrão relacional se repetindo, pergunta: isso é perpetuação, evitação ou supercompensação? Só de nomear já tira um pouco do piloto automático e coloca a parte consciente de volta no comando.
o suficiente, às vezes, para você escolher responder diferente ao invés de ficar repetindo o mesmo roteiro. Terceira, criar resistência intencional para o comportamento antigo e facilidade para o novo, especialmente em vínculos. Se seu padrão é sabotar quando alguém se aproxima de verdade, a resistência pode ser tão simples quanto se comprometer a esperar 48 horas antes de qualquer decisão de afastamento, só para checar se aquilo é sinal real ou é um padrão antigo puxando o freio de mão. Ah, e por último, conectando com o episódio passado, tá? Quando o padrão relacional antigo aparecer de novo, porque ele vai aparecer, trata isso com a mesma autocompaixão que a gente falou na semana passada. Reincidência não é um sinal de fracasso. Memória de hábito, inclusive relacional, muda com repetição, não de uma vez só. Se essa semana você percebeu um padrão antigo tentando se repetir, seja em relacionamento ou em qualquer outra área, eu quero que você lembre. Ele não tá aí porque você é falha ou porque não evoluiu o suficiente. Ele tá aí porque em algum momento foi a melhor estratégia que você tinha disponível para se proteger. E hoje você tem outras. Só precisa de repetição para elas ganharem espaço. E existe um padrão relacional específico que eu não aprofundei hoje porque ele também merece um episódio completo. Aquele que a gente confunde com amor. Quando a preocupação constante com o outro parece cuidado. Quando a dificuldade de ficar sozinha parece conexão profunda. Mas, na real, é uma linha bem mais tênue do que parece. Semana que vem eu quero conversar sobre isso. Onde que termina a conexão e começa a dependência emocional? Esse foi o Cadê o Manual? Com episódios novos toda quarta-feira, no Spotify e no YouTube. Se você se reconheceu em algum dos 3 mecanismos de hoje, dentro de um relacionamento ou fora dele, deixa aqui nos comentários qual foi. E não se esqueça de seguir o podcast e compartilhar com aquela amiga que também está tentando descobrir o manual que ninguém entregou. A gente se vê na próxima quarta.